Bem com vocês? Vamos lá resolver alguns exercícios da aula 5 da Química B. Então eu escolhi o 5.2 para começar, só para a gente ir aquecendo, né? Então, dada a reação equacionada a seguir, ferro mais gás oxigênio, virando óxido férrico, ele te deu as massas dos reagentes aqui, né? E quer saber a massa do produto. Ele fala para você, aplicando a lei de Lavoisier, o valor de Y será. Gente, lembre que a lei de Lavoisier é a lei da conservação, a lei de Lavoisier é a lei da conservação das massas. Que pra gente nada mais era do que isso aqui, ó. O somatório de massas dos reagentes tem que ser igual ao somatório de massas nos... Eita, deixa eu apagar aquilo ali, peraí. Ó, tem que ser igual o somatório de massa nos produtos. Beleza? Se nós temos ali como reagentes, ó, 112 gramas do ferro mais 48 gramas do outro reagente que é o gás oxigênio, quanto que a gente vai ter no final no produto? Tem que ser igual a 100, a soma desses caras aqui, né? 160 gramas. Então você acabou de encontrar aqui, ó, o seu valor de Y. Beleza? Isso dá para você a letra C como resposta. Então, isso aqui é só para a gente começar a brincadeira, né? Vamos lá para outro exercício, então. Vamos lá agora para a questão 5.4. Aplicando a lei de Proust no quadro representado abaixo, os valores de x e y são respectivamente. Daí ele colocou lá, a equação que representa a combustão do gás hidrogênio, né, formando água. Gente boa, como ele quer a aplicação da lei de Proust, lembra, né? É a lei das proporções fixas ou constantes em massas, tá bom? Entre reagentes e produtos. Então ele já te deu aqui, né, uma primeira experiência em que ele colocou 4 gramas desse primeiro, 32 gramas do segundo, e respeitando a lei de Lavoisier, cuidado, né, 4 mais 32 dá 36. 36 gramas do produto. Só que ele fez uma segunda experiência, então vou colocar aqui a primeira experiência, segunda experiência, em que ele utiliza 4 vezes menos hidrogênio. Concorda comigo? Ó, caiu 4 vezes. Só pegar outra canetinha aqui. Então, vou colocar assim, ó, aqui diminuiu por 4. Ó. Beleza. Bom, se a proporção caiu em 4 vezes, então com certeza a proporção desse reagente aqui também precisa diminuir em 4 vezes, para que a gente mantenha a proporção em massa da reação, né? E a quantidade de produto também cai em 4 vezes. Pensa comigo, gente. 32 dividido por 4 vai dar quanto, então, aqui nesse x aqui, ó? X igual a 8 gramas, ok? Tá, e esse cara aqui, 36 dividido por 4 vai dar quanto, gente? Y igual a 9 gramas. Aí você encontrou os valores de x e y. Dá para você perceber uma outra coisa interessante também, que é assim, ó. Depois que você descobre esses valores aqui das incógnitas, né, você consegue ver a lei de Lavoisier valendo também, né? Que é assim, ó, se eu fizer 1 grama desse cara reagindo com 8 gramas desse outro, no final vou ter que ter quanto do produto? 9 gramas, que é a soma desses dois. Sussa? Então aqui ficou letra B de bola, né, como resposta. 5.6, vamos lá. O trióxido de enxofre, matéria-prima para a fabricação do ácido sulfúrico, é preparado por meio da oxidação do dióxido de enxofre em presença de catalisadores, conforme a reação abaixo representada. Galera, se você for ver que tem número 1, meio e 1, né, essa reação já está balanceada, beleza. Ele fala assim, mantendo-se as condições de temperatura e pressão, qual o volume de gás oxigênio em litros que reage com quantidade suficiente de dióxido de enxofre para produzir 5 litros de SO3? Concorda comigo que ele está estabelecendo ali uma proporção, né, entre volumes de gases e, mais do que isso, né, submetidos às mesmas condições de temperatura e pressão? Galera, lembra que existe a lei para isso, né? Qual que é essa lei, ó? Lei de Gay-Lussac, que era aquela lei que relacionava, né, os volumes de substâncias gasosas submetidos às mesmas condições de temperatura e pressão. E essa lei aqui, ó, da proporção em volumes, né, ela tem tudo a ver, gente, com isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 1 de SO2 mais meio de O2 virando 1 de SO3.
Então você pode fazer uma seguinte leitura se você quiser. Ó. Como eles estão, de novo, né, na mesma temperatura e pressão, esses gases, esse 1 aqui que representa o número de mols, a proporção em mols dos caras, né, você pode interpretar como se fosse um volume propriamente dito. Então estou te dizendo que se eu reagir assim, ó, 1 litro dessa espécie, eu vou precisar de quanto dessa outra aqui? Ó? Meio litro dessa, ok? E eu vou formar quanto dessa outra aqui? 1 litro. Não esquece, por favor, que você não pode somar assim, né? Ó. Ah, professor, 1 litro mais meio litro tem que dar igual a 1 litro aqui no final. Não dá, né? Lembra que não existe a lei da conservação dos volumes. Não é obrigatório que o volume se conserve. Okay? É só para massa que existe a lei da conservação das massas. Mas aqui eu coloquei a proporção. Isso está para isso que está para isso. Relacionado com esses coeficientes que estão aqui. Tá, o que o autor perguntou? Ele quer produzir 5 litros de SO3. Onde que está o SO3? Ele não está aqui no final? Ó, SO3? Então, ó, se eu quero produzir 5 litros dele, quanto que eu preciso de quem que ele perguntou? Ó? Do gás oxigênio. Onde que está o gás oxigênio? Não está aqui? Então vou colocar o X aqui. Ó. Quantos litros eu preciso desse carinha? Aí, professor, o que eu vou fazer aqui? Você vai resolver esta regra de 3, gente. Ó. Este pedacinho. Vou deixar isolado aqui para vocês. Ok? Multiplicando cruzado, quanto que vai dar esse valor de X aí? X igual a 5 vezes meio é metade de 5, que é quanto? 2,5 litros. Isso aí você encontra na letra, vamos ver lá, letra B, né? Ó, letra B. Tranquilo? Então aqui você estabeleceu também, né, a questão das proporções, mas agora em volumes. Fechou, meus caros? Galera, agora vamos para 5.7, que é uma questão excelente. Vai lá comigo, ó. Ferro e enxofre, quando aquecidos, reagem formando sulfeto de ferro 2. 2 experimentos foram feitos empregando-se as massas dos reagentes mostradas na tabela a seguir, em que estão registradas também as massas após a transformação. Então tem antes e tem depois da transformação. Já separa aqui no meio para mim, ó, ok? Tá, daí ele fala lá, analisando-se esses dados, pode-se prever que quando são empregados 20 gramas de enxofre, a massa de ferro mínima necessária para reagir e a de sulfeto de ferro formado são respectivamente. Bom, primeiro vem aqui comigo e analisa a primeira experiência, ok? Vê se você entende comigo, ó. Ele colocou ferro e enxofre, ele colocou 10 gramas do primeiro e 10 gramas do segundo. Só que depois que a reação aconteceu, gente, o que a gente verificou, né? Que a massa do produto formada, que é o sulfeto de ferro 2 que ele falou, que é esse carinha aqui, ó, foi de apenas 15,7. Daí você fala assim, professor, mas isso não está contradizendo a lei de Lavoisier? Não, porque ó, 10 mais 10 dá 20, ok? Então deveria sair 20 gramas de produto. Ah, professor, mas por que saiu 15,7? Porque, gente, na verdade, ó, a diferença para 20, né, para fechar os 20, foi isso aqui, ó. Ainda saiu no final 4,3 gramas de enxofre do mesmo jeito que entrou. Então tenta entender comigo, gente, que leitura que você faz, né? Se uma parte desse enxofre aqui, desses 10 gramas, saiu intacto no final, significa que ele não reagiu, ok? Nós chamaremos isso aí lá para frente de massa em excesso. É a parte que não reagiu efetivamente na reação. Então pensa comigo, né? Desses 10 gramas que o autor colocou, se uma parte reagiu e essa aqui é a parte que não reagiu, galera, calcula comigo, né? Quanto que realmente foi utilizado para produzir esse sulfeto de ferro 2 aqui, gente? É só você pegar isso menos isso, né? Vai dar 5,7. Olha como tudo faz sentido agora. Então, daqueles 10 gramas que o autor colocou no começo, realmente os 10 gramas foram utilizados para formar esse produto aqui. Desses 10 gramas aqui de enxofre, quanto que foram utilizados deles? 5,7, ok? Ah, professor, e a diferença para fechar 10, que são os 4,3? Sobraram no final, está intacto. Então, galera, você não desrespeitou a lei de Lavoisier, né? Ó, 10 mais 10 dá 20, isso aqui mais isso aqui continua dando 20, ok? Só tem aquela ideia ali de excesso, né, que acabou aparecendo. Tranquilo. Então já vou anotar aqui do lado, ó, que a proporção real em que a reação acontece é de 10 gramas de ferro, todo ele foi consumido, né? Vou colocar aqui, ó, S, quanto que a gente consumiu do enxofre para valer daqueles 10 gramas? 5,7. E assim a gente formou o sulfeto de ferro 2, que está ali na FS, ok? Com a massa de 15,7 gramas. Ok? Agora ficou bem nítido para vocês aqui que a gente está respeitando sim a lei de Lavoisier, né?
considerando só a parte que reage efetivamente. Tá. Aí depois, numa segunda experiência, ele continua utilizando a mesma massa de ferro, mas ele vai lá e coloca menos enxofre. E daí você vai ver que produziu uma massa menor de produto, ok? Lembra, né, gente? Quanto que a gente precisava de enxofre se fosse utilizar 10 gramas de ferro? 5,7. Só que ele colocou agora menos do que precisava, ok? Então, o enxofre aqui nesse caso, nessa segunda experiência, a gente chamaria ele de reagente limitante, porque ele está numa quantidade menor do que a proporção exigia, tá bom? E daí isso vai afetar a produção de produto e tudo mais. Isso a gente vai ver depois, então não quero discutir agora nesse momento. Ok. Aí ele fala assim, analisando esses dados, pode-se prever que, quando são empregados 20 gramas de enxofre, a massa de ferro mínima necessária para reagir e a de sulfeto de ferro formado são respectivamente. Galera, a gente já encontrou aqui, né, a proporção em massa que a reação acontece para valer. É só você fazer o que agora aqui? Eu vou colocar assim, ó. Ok? E isso está para isso, que está para isso. Quanto que ele falou que tem que utilizar ali de enxofre? Ele quer utilizar 20 gramas. Ok? Então, se ele utilizar 20 gramas aqui, ó, quanto que ele vai ter que utilizar desse carinha aqui? X gramas. E quanto que ele vai produzir desse outro aqui no final? Não sei, eu vou colocar Y gramas. Cara, adivinha o que você vai ter que fazer aqui para variar? Nossa boa e velha regra de 3. Eu posso resolver aqui primeiro, ó. Ok? Se eu multiplicar aqui cruzado, eu vou achar o valor desse X que está aqui, ó. X igual a tanto. Depois que eu achei esse valor de X, beleza, deixa aquilo ali isolado. Posso resolver agora esse pedacinho aqui, ó, regra de 3. Ok? Isso está para isso está para isso. Aí eu acho o valor de Y. Tranquilaço? Tá, eu vou resolver as continhas aqui com vocês, ó. Então vai ficar assim. Resolvendo essa primeira parte que está aqui, gente, você vai ter o seguinte, 20 vezes 10 igual dividido por 5,7. Você vai ter um X igual a 35 gramas. Beleza, então acabei de descobrir que se eu utilizar 20 gramas de enxofre, eu vou precisar de 35 gramas de ferro. Professor, como é que eu descubro esse Y aqui? Na verdade, gente, você já pode fazer muito mais rápido, né? Agora, se você utilizar a lei de Lavoisier, você sabe que se eu usar 35 desse e tudo isso realmente reagir com 20 gramas desse, a gente sabe que vai reagir, né? Que a gente está respeitando a proporção aqui. Quanto que eu vou formar do Y aqui no final, que é o produto? Tem que ser a soma dos dois, né? Exatamente 55 gramas de produto. Ok? Isso te dá como resposta letra D. Tá lá. Aí você fechou a questão 5.7. Ela já é bem interessante porque ela te traz essa noção de reagente limitante e excesso que eu mencionei ali, mas que eu não quero discutir exatamente agora, porque a gente vai ter uma aula só para isso. Ok? Mas lembra, eu tive que identificar qual que é a proporção em que a reação acontece efetivamente. Tá aqui, 10 para 5,7 para 15,7. Vamos agora para 5.15, vem aqui comigo, ó. Então ela diz o seguinte, no propulsor para foguetes, composto de hidrazina, que é N2H4 e peróxido de hidrogênio, ocorre a seguinte reação. Então tá ali a reação, ela tá balanceada, beleza. Analisando a equação química acima, a afirmativa é errada, muito cuidado com isso, já vou até destacar ali, né? Quando ele pergunta errada... Já viu, né? A chance da gente errar é grande, né? Galera, o número de átomos dos reagentes é igual ao número de átomos do produto. Pensa comigo, gente. Será que tem como os átomos se perderem ao longo de uma transformação química? Concorda comigo que não tem como fazer isso, né? Senão a gente automaticamente estaria desrespeitando a lei de Lavoisier, ok? Então, total de átomos de hidrogênio, ó, ele continua sendo 2 aqui e aqui. Aqui o número de hidrogênios, aqui tem 4, aqui tem mais 4, dá 8. Aqui tem 8, 4 vezes 2, 8. E oxigênios a mesma coisa. Então não tem como os átomos se perderem, ok? Então essa aqui tá verdadeira, não marca. Ó, é igual ao número de átomos do produto, beleza? O número de moléculas dos reagentes é igual ao número de moléculas dos produtos. Muito cuidado. Quando ele fala molécula, olha o que você pode pensar. Vamos colocar aqui do ladinho para você visualizar. 1 de N2H4 mais 2H2O2 virando no produto 1 de N2 mais 4 de água.
Lembra daquela leitura que eu sugeri para vocês, que também é possível, você fazer a leitura assim, ó, 1 mol desse aqui com 2 mols desse aqui, gerando aqui no final 1 mol desse mais 4 mols desse. Professor, por que você está sugerindo a leitura em mols para mim? Porque ele acho que fica mais visível para vocês fazerem uma relação com moléculas agora, né? 1 mol, gente, são quantas moléculas ao todo? 6 vezes 10 a 23, ó. Cuidado, esse cara aqui é uma molécula, né? Ok? Um conjunto de átomos. Esse aqui também é molécula, então eu vou ter aqui cuidado agora, se são 2 mols, é 2 vezes aquele valor ali. 6 vezes 10 a 23. Será que isso aqui mais isso aqui somados vão dar igual o que está do outro lado? Tá nítido que não vai dar, né, gente? Porque aqui vai ficar quanto? Ó, 1 vezes 6 vezes 10 é 23. Ok? Porque é 1 mol, né? Posso colocar aqui também 1 mol se eu quiser. E aqui são 4 mols. Então é 4 vezes 6 vezes 10 a 23. Concorda comigo que se eu fizer isso aqui, ó, somar esse cara mais esse, né? Não vai ser exatamente igual a soma desses dois aqui? Ó, vai ser diferente? Ou seja, ele falou, ó, o número de moléculas dos reagentes é igual ao número de moléculas dos produtos. Isso está errado. Então tá lá. A resposta errada é a letra B. Vamos ver as outras por que estão certas, né? A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Isso é a lei de Lavoisier, é obrigatório, né? Então tá verdadeiro. Não daria para marcar. A reação produz uma substância simples, está aqui o N2, e uma substância composta. Sim, H2O. Lembra, substância simples formada por um único elemento químico. Substância composta tem 2 ou mais elementos químicos. Então essa aí está verdadeira, não marcaria. Reagentes e produtos encontram-se em estados físicos diferentes. Aqui tem líquido, líquido, aqui tem gás e líquido. Certo, né, galera? Esse gás aqui, ó, ferrou a vida, né? Então essa aqui tá verdadeira. Então, a 5.15, letra B. Okay, o número de moléculas aqui, ó, é diferente daqui. Para a gente finalizar de vez, vamos fazer esses dois exercícios aí, ó. 5.17 e 5.18. Acompanha lá comigo. Experimentalmente, verifica-se que na reação completa de 52 gramas de crômio com 24 gramas de oxigênio, resulta óxido de crômio 3. Numa segunda experiência, 26 gramas de crômio são totalmente transformados no óxido. Ok. Aí a questão em si ele fala, quantos gramas do produto são obtidos na segunda experiência? Gente, primeiro monta comigo a equação química, né? Então você tem assim, ó, crômio, que é Cr, reagindo com oxigênio, gás oxigênio, e ele tem que formar o óxido de crômio 3. Galera, a fórmula dele é assim, ó, já vou te ensinar como é que monta, tá? Cr2O3. Tenta lembrar lá comigo, gente. Ó, se ele está dizendo para você que é crômio 3, então você pode colocar assim, ó, crômio 3+. Para que ele seja um óxido, o oxigênio tem que ter qual carguinha aqui em cima? 2-. Aí você aplica aquele bom e velho macete, né, do tchuk-tchuk. Cruza as carguinhas, ó. Tchuk e tchuk. Ok? Então a fórmula desse óxido aqui é Cr2O3, é o óxido de cromo 3. Tá, agora eu preciso balancear essa equação, né? Ok? Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 3 do oxigênio e vou colocar aqui na frente. E eu vou pegar esse 2 do oxigênio e vou colocar aqui na frente. Daí você fala, professor, mas por que você fez isso? Porque fica assim, ó, 3 vezes 2, 6 oxigênios. 2 vezes 3, 6 oxigênios. Ok? Então, eu balancei o oxigênio. Agora eu vou fazer assim, ó, 2 vezes 2, 4 cromos, daí eu coloco um 4 aqui na frente. Pronto, fiz o balanceamento. Okay? Essa é uma opção de balanceamento, né? Só que daí ele falou para vocês que ele fez uma reação completa, isso é bem importante, porque quando ele diz isso para vocês, ele está dizendo que essas massas aqui foram completamente consumidas para formar o produto. Então, ele está dizendo que usou 52 gramas desse componente, 24 gramas desse aqui e não falou nada do produto, né? Mas como a reação é completa, gente, tudo isso aqui vai reagir com tudo isso aqui. O que eu posso aplicar aqui para variar? A lei de Lavoisier. Qual que vai ser a massa do produto, então, obtido nessa primeira experiência que ele fez aqui, ó? 52 mais 24 dá 76 gramas. Ah, isso não foi dito ali, a gente acabou de atribuir, ok? Utilizando a lei de Lavoisier, considerando que ele falou pra gente que a reação foi completa, ou seja, houve o consumo total dessas espécies aqui. Então, tudo tem que sair no produto. Aí ele falou que numa segunda experiência, quanto que ele utilizou de crômio? Ó, 26 gramas de crômio.
Galera, tá vendo que tem uma proporção aqui, ó? A segunda experiência caiu pela metade, né, a quantidade de cromo. O que vai acontecer se você acha que a quantidade de oxigênio, então, aqui também cai pela metade? Vai ser utilizado 12 gramas. E se tudo isso aí foi consumido, quanto que eu tenho que ter de massa de produto formado? Também a metadezinha aqui de 76, que vai ser quanto? 38 gramas. Na verdade, gente, você pode fazer aqui, né, ó, lei de Lavoisier, isso mais isso dá isso, ou você poderia fazer a questão das proporções aqui, que é a lei de Proust, né, ó, aqui caiu 2 vezes, aqui caiu 2 vezes também, e aqui também tem que cair 2 vezes. Então, basicamente, você usa as leis de Lavoisier e a lei de Proust para saber isso aqui. Vamos ver o que ele perguntou. Quantos gramas do produto são obtidos na segunda experiência? Ele está perguntando isso aqui. Qual que foi o valor obtido, gente? Exatamente 38 gramas. Então, ficou a resposta aqui na 17, letra B. Já na 5.18, vamos ver o que ele falou. Para o cálculo da massa do produto, aplicaram-se as leis de Lavoisier e Proust. Tranquilaço, meus queridos. Grande abraço para vocês e bons estudos.